Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar no trabalho de três verdadeiros gigantes da reprogramação mental. Sabe, aqueles nomes que estão na ponta da lança. O neurocientista Andrew Huberman, o psiquiatra Dan Siegel e a psicóloga Carol Dweck. Cada um deles, do seu jeito, está desenhando o mapa do que é o desenvolvimento humano hoje. Tudo com base em ciência, em evidências. E tudo começa com essa pergunta, né? Será que dá para mudar o cérebro de propósito? Assim, intencionalmente? Pensa só, a gente tem mesmo o poder de, sabe, religar nossos próprios circuitos para ter mais foco, mais bem-estar, para destravar nosso potencial? Pois é, a resposta que a ciência está dando parece ser um gigantesco sim. O mais legal é que o trabalho desses três juntos, nossa, isso sinaliza uma era completamente nova. Eles conseguiram criar uma ponte muito sólida entre a teoria, aquela coisa do laboratório, e a prática do dia a dia. E o resultado? Milhões de vidas impactadas. Então, vamos mergulhar fundo para entender exatamente como eles fazem isso. Bom, vamos começar pelo Andrew Huberman. Ele é professor de neurobiologia lá em Stanford e a grande sacada dele é pegar aquelas pesquisas super complexas sobre neuroplasticidade e transformar em ferramentas que, olha, qualquer um pode usar. E é aqui que está a genialidade do Huberman, a criação desses protocolos. Não é dica vaga tipo medite mais, não. São recomendações super específicas, acionáveis. Coisas do tipo, a que horas toma café, por quantos minutos exatos ficar no sol de manhã, e tudo isso, claro, baseado no que a ciência sabe sobre como o nosso cérebro funciona. E olha o tamanho do impacto dele. É impressionante. São mais de 7,4 milhões de seguidores só no Instagram. Isso sem contar os milhões no YouTube. No podcast dele, Huberman virou, sem dúvida, uma das maiores vozes da divulgação científica no mundo todo. E aqui a gente tem alguns dos protocolos mais famosos dele. Primeiro, a exposição à luz da manhã, que ajuda a regular todo o nosso relógio biológico. Depois, o suspiro fisiológico. Sabe, aquelas duas inspiradas rápidas pelo nariz e uma expiração longa pela boca, que acalma na hora. E o NSTR, o tal do descanso profundo sem sono, que estudos mostram que pode aumentar a dopamina em até 65%. São ferramentas muito práticas para usar no dia a dia mesmo. Ok, agora vamos mudar um pouco a perspectiva e falar do Dr. Dan Siegel. Ele é um pioneiro numa área fascinante chamada neurobiologia interpessoal. Basicamente, ele estuda como a nossa mente, o nosso cérebro e os nossos relacionamentos estão todos conectados. O conceito central dele é algo que ele chama de mindsight. É como se fosse uma habilidade de enxergar a mente. Tanto a nossa própria mente, nossos processos internos, quanto a mente dos outros. É uma mistura de autoconhecimento com empatia. E para ele, essa é a base de tudo, do bem-estar, da resiliência. É quase um manual científico para desenvolver a consciência. E a influência dele no mundo é inegável. Os livros dele, vários best-sellers, já foram traduzidos para mais de 40 idiomas. Isso mostra o quanto as ideias dele ressoam com pessoas no mundo todo, né? Essa aqui é talvez a técnica mais poderosa dele, a roda da consciência. Pensa nela como um exercício de meditação. Ela ajuda a gente a fazer uma distinção muito importante entre o nosso eu que observa, que seria o centro da roda, o cubo, e tudo aquilo que a gente observa, que são os nossos pensamentos, sentimentos, sensações, que ficam na borda, no aro. É uma ferramenta incrível para treinar o foco e a autorregulação. E para fechar esse trio de titãs, a gente tem a Carol Dweck. Ela também é de Stanford, uma psicóloga que simplesmente revolucionou o jeito que a gente entende potencial e sucesso. E tudo isso com base em décadas de pesquisa super rigorosa. Então, a ideia central dela é essa distinção entre a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. É bem simples, na verdade. Quem tem a mentalidade de crescimento vê um desafio como uma oportunidade de aprender. Já quem tem a mentalidade fixa vê o mesmo desafio como uma ameaça. E essa mudança de chave, que parece pequena, gera resultados que dá para medir. Na escola, nos esportes, na carreira, é impressionante. E não é achismo, viu? A base científica por trás disso é muito, muito forte. O conceito foi testado em estudos com mais de 15 mil estudantes. E várias outras análises que juntam múltiplos estudos confirmam sempre a mesma coisa. As intervenções para desenvolver a mentalidade de crescimento realmente funcionam. E a Dweck também nos dá ferramentas super simples e práticas. Por exemplo, elogiar o processo, o esforço e não o talento ou a inteligência. Outra dica genial, adicionar a palavra ainda quando um pensamento limitante aparece. Tipo,
Em vez de eu não consigo fazer isso, pensar eu não consigo fazer isso ainda. E claro, enxergar o fracasso não como o fim da linha, mas como uma fonte de aprendizado. São coisinhas que qualquer um pode começar a fazer hoje mesmo. Bom, agora que a gente já conheceu um pouco de cada um, vamos colocar as 3 abordagens lado a lado, ver onde elas se encontram, onde elas se afastam, porque cada uma tem seu ponto forte e a sua melhor aplicação. Um ponto de comparação super interessante é como eles lidam com a relação entre ciência e, digamos, espiritualidade ou práticas contemplativas. O Huberman mantém uma linha bem clara. A linguagem é sempre científica, tudo é explicado pela neurobiologia. Já o Siegel faz a integração mais sofisticada, sabe? Ele consegue juntar a neurociência com a sabedoria de décadas de práticas contemplativas. E quando o assunto é aplicação prática, as diferenças também ficam claras. O Huberman é o mestre dos protocolos imediatos, específicos que dão resultado rápido. Já a Dweck oferece uma aplicação mais ampla, um jeito de pensar que pode ser usado em tudo, na educação, no trabalho, na vida pessoal. E essa tabela, que vem da análise original, resume tudo de um jeito bem visual. Se a gente olha, por exemplo, em validação científica, olha só, a Dweck está lá no topo. Agora, se o critério for alcance digital, aí não tem para ninguém. O Huberman lidera de longe. E o Siegel? Ele brilha em profundidade da transformação, mostrando que o impacto do trabalho dele pode ser mais profundo, mais duradouro. Fica bem claro que cada um é craque em uma área diferente. Tá, mas e aí? A grande pergunta que fica é, como é que a gente junta tudo isso? Como combinar essas ideias tão poderosas? Pois é, a análise que a gente está vendo aqui propõe justamente isso, um protocolo diário que integra o melhor de cada um. Olha só que interessante como seria um dia juntando tudo isso. De manhã, um pouco de exposição à luz do Huberman e uma afirmação da mentalidade de crescimento da Dweck. Durante o trabalho, usar o elogio ao processo da Dweck e, se o estresse bater, o suspiro fisiológico do Huberman. À tarde, uma sessão de NSDR para recarregar as energias. E à noite, uma prática rapidinha da roda da consciência do Siegel e uma reflexão sobre o que foi aprendido no dia. É uma síntese muito poderosa, né? E, no fim das contas, a grande conclusão da análise é essa aqui, que essa união do trabalho do Huberman, do Siegel e da Dweck, isso sinaliza uma nova era para o desenvolvimento humano, uma era baseada em evidências. A gente está vivendo um momento realmente único, onde a ciência mais rigorosa, a aplicação prática e a profundidade de transformação estão se juntando. É um novo jeito de pensar o crescimento pessoal. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Uma pergunta para reflexão. Com esse monte de ferramenta e de ideia, por onde começar? Qual seria o primeiro passo nessa jornada de reprogramação? Seja otimizando a biologia, aprofundando a autoconsciência ou transformando crenças, uma coisa é certa, o caminho para mudar de forma intencional nunca esteve tão claro.